Comigo neste propósito. É a missionária Denise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, no seu amor, no seu espírito, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos unidos pela fé, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos unidos e confiantes de que o Senhor vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Por isso nos reunimos todas as madrugadas a partir da 0 hora. Estamos reunidos em oração, estamos reunidos em meditação na palavra de Deus, através dos testemunhos, e nós cremos que o Senhor também está conosco e Ele também vai estar com todos aqueles que clamarem por Ele, que suplicarem a sua bênção, a sua misericórdia, a sua infinita bondade. O Deus que servimos, o Deus que eu sirvo, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de maravilhas. Ele chega onde nós não podemos chegar. Ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensarmos. Por isso, creia que ainda nesta noite o Senhor pode fazer um grande milagre na sua vida. Ele ainda hoje pode fazer uma grande obra na sua casa, na casa dos seus familiares, no coração de cada um. Glória a Deus. O Senhor nosso Deus é aquele que conhece o coração do ser humano. Ele é quem sabe quem realmente é o ser humano. Às vezes nós olhamos para as pessoas e já andamos com elas um determinado tempo, já conhecemos essa pessoa já um bom tempo e podemos até pensar que nós as conhecemos totalmente. Mas, na verdade, quem conhece o ser humano totalmente é o Senhor. Só Ele sabe quem eu sou, só Ele sabe quem você é. Jó, após passar por tudo que ele havia passado, por toda aquela provação que ele havia passado, e após sentir no decorrer daquela provação a presença de Deus em sua vida, ele, no final, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar, como muitas pessoas conhecem. Conhecem Deus de ouvir falar. Alguém fala em Deus e a pessoa acha que conhece. Assim também é com cada um de nós que conhecemos as pessoas. Às vezes, de ouvir falar, ou até de conviver com elas, né? Por algum tempo. Mas nós achamos que as conhecemos. Mas, na verdade, quem conhece cada ser humano é o nosso Deus. Porque Ele nos conhece por dentro e por fora. A sua palavra diz que Ele sonda o nosso coração. Então, por isso às vezes nós pensamos que conhecemos uma pessoa, de conviver com aquela pessoa pode até morar em nossa casa, nós podemos até conviver com ela já há vários anos, mas de repente acontece alguma coisa e a gente chega à conclusão de que nós não conhecíamos realmente aquela pessoa. Nós apenas convivíamos com aquela pessoa, mas não a conhecíamos. Porque quem conhece realmente cada ser humano é o Senhor. Ele sabe. O salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces.
Ainda a palavra não me chegou à boca, o Senhor já sabe. O Senhor já sabe o que a pessoa vai dizer. Ele nos conhece, Ele nos sonda, Ele nos vê. Glória a Deus. Ele sabe quem somos nós. E eu louvo a Deus por isso, porque neste mundo em que vivemos, as pessoas às vezes acham que nos conhecem porque alguém falou. Ah, eu não gosto daquela pessoa porque fulano falou que aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Mas, na verdade, ninguém conhece ninguém. Quem conhece o ser humano, por dentro e por fora, é o Senhor. Só Ele conhece. Só Ele sabe quem somos. Por isso é que nós não nos deixamos levar por aquilo que as pessoas falam e nem devemos nos deixar levar por aquilo que as pessoas falam. Mas nós devemos nos deixar levar pela palavra de Deus e pelas experiências que já temos com Deus e pelo poder desse Deus que atua na nossa vida de uma maneira toda especial. Então, falar, qualquer um pode falar, mas viver com Deus, andar com Ele, só o Senhor sabe. Só Ele sabe quem nós somos. Glória a Deus. Só Ele conhece a nossa necessidade. Só Ele conhece a ansiedade do nosso coração. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda graça, força, poder, para que você possa vencer esse mundo como Jesus venceu e estar em pé na presença do Senhor no dia glorioso da sua vinda. Glória a Deus. Estamos todos os dias, aliás, todas as madrugadas, a partir da 0h, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos unidos em Cristo para meditarmos na sua palavra, para exaltar o nome dele, para buscarmos a sua presença e temos certeza que ele vai fazer coisas grandes nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que, juntamente conosco, clamarem por ele. Nós vamos estar fazendo agora a nossa primeira oração e no finalzinho vamos estar fazendo a nossa última oração. Então você que está precisando do socorro de Deus, precisando de uma vitória, precisando de uma bênção, você que não sabe o que vai fazer com a situação que você está vivendo, de repente você acha que não vai conseguir, que não tem condição, que não tem meios, mas o Deus que servimos é o Todo-Poderoso e Ele pode fazer uma grande obra na sua vida. É só você crer, é só você confiar que Ele pode entrar nesta situação e te conceder a bênção e a vitória que você tanto necessita. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença. Buscamos a Tua face gloriosa, porque sabemos que só o Senhor é Deus. Sabemos que é de Ti que vem o nosso socorro, que é de Ti que vem a nossa vitória. Abençoa, meu Deus, o Teu povo, abençoa a Tua igreja, comprada com Teu sangue no Calvário. Visita os lares, as famílias aqui representadas, todos aqueles cujos nomes estão aqui nesse caderno, nos demais cadernos de oração. Que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre o aflito, sobre o necessitado, sobre aquele que está no leito de enfermidade, aquele que está hospitalizado, aquele que está encarcerado. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão nas casas de recuperação. Meu Deus e meu Pai, os adolescentes que estão no lar-abrigo, que precisam de libertação, que precisam do Teu socorro. As crianças, Pai, os adolescentes e os jovens desta nação,
que precisam muito de ti, que precisam muito da tua misericórdia e da tua bondade. Faz a tua obra, Senhor, pelo poder do teu sangue. Faz a tua obra no meio do teu povo. Opera maravilhas, derrota toda a fúria do adversário contra nós, contra a tua igreja, contra o teu povo na face de toda a terra. E envia o anjo da vitória com a bênção, com a vitória que só o Senhor pode dar. Faz a tua obra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Derrota pelo teu poder o adversário. Destrona, Senhor, o inimigo das nossas almas. Não deixa ele ter vitória, porque a vitória tu ganhastes no Calvário. Então envia, Senhor, socorro do céu e socorro da terra, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem o socorro para o teu povo. Visita, meu Deus, e opera pelo teu grande poder. Grande é o teu nome, grande é a tua misericórdia e a tua bondade. Faz a tua obra, Senhor, na nossa nação, no nosso estado, nesta cidade onde vivemos, nesse bairro, nesta rua onde moramos. Pai eterno, manifesta o teu poder e nos fortalece e nos dá vitória pelo poder do teu sangue e para a honra e glória do teu santo nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Que se encontra aqui no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 32. Louvado seja Deus. E o versículo de número 9 em diante. Glória a Deus. Que diz assim: levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouve a minha voz. E vós que estão tão seguras, inclinai os vossos ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Meu Deus, é a palavra que o Senhor enviou para as mulheres, do seu povo, para as mulheres de Jerusalém. E esta palavra é a palavra que também hoje o Senhor fala ao nosso coração. Eu não sei como é que você está vivendo, se você está vivendo apenas uma vida de repouso, ou se você tem sido aquela mulher batalhadora, aquela mulher que tem batalhado pela causa do Evangelho de Jesus Cristo na terra, aquela mulher que tem lutado pelo bem da sua casa, pelo bem da sua família. Glória a Deus. A mulher que está em repouso, ela não está preocupada. Ela não se preocupa com a sua casa, ela não se preocupa com a sua família, ela não se preocupa com a cidade onde ela mora, com o bairro onde ela mora, com a nação onde ela mora. Porque ela simplesmente está alheia. Ela está alheia à situação que o mundo está vivendo. Ela não está preocupada com a situação
da sua casa, com a situação da sua família. Mas o Senhor, nesta noite, Ele fala conosco através da sua palavra. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, mulheres que estão apenas repousando, preocupadas consigo mesmas, preocupadas com a sua própria vida, mas não estão nem um pouco preocupadas com a obra de Deus na terra, não estão preocupadas com a situação do mundo. Infelizmente, a gente vê tantas mulheres que poderiam estar se dedicando à obra de Deus, tantas mulheres que têm talento, que têm conhecimento, que têm sabedoria, que poderiam fazer muitas coisas em prol da obra de Deus na terra, em prol da pregação desta palavra, que é a palavra de Deus na terra. Jesus, ele se apresentou depois que ele ressuscitou de entre os mortos. Ele não se apresentou primeiramente aos homens, aos discípulos que andavam com ele, que conviviam com ele, os quais ele havia chamado para estar com ele no ministério. Mas Jesus, ele se apresentou, ele apareceu exatamente para uma mulher que se chamava Maria Madalena. Uma mulher que era desprezada pela sociedade devido à vida que ela levava. Porque ela era uma mulher adúltera. E ela, quando ela foi apresentada a Jesus, as pessoas que levaram ela até Jesus estavam prontos para tirar a vida dela. Estavam prontos para matá-la, apedrejada. Porque pela lei de Moisés, a mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada até a morte. E aqueles homens, os fariseus, os publicanos, aqueles que eram as pessoas que se achavam melhores e mais santas do que todos, eles encontraram essa mulher em adultério, no próprio ato adulterando. E eles pegaram aquela mulher para experimentar Jesus. Eles a jogaram nos pés de Jesus e falaram para Jesus: esta mulher, nós a pegamos no próprio ato adulterando. E segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. E todos estavam com pedra nas mãos. Então Jesus continuou escrevendo na areia, não deu muita atenção para eles. E eles ficaram ali esperando uma resposta da boca de Jesus. E Jesus pegou e disse para eles: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nesta mulher. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus que um a um foi deixando cair aquelas pedras e foram saindo e deixaram aquela mulher ali perante Jesus. Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor. E Jesus disse para ela: nem eu te condeno,
mas vai e não peques mais. Está no Evangelho de João, no capítulo 8, você vai encontrar essa passagem. Glória a Deus. Então aquela mulher, ela era uma mulher endemoniada. Ela tinha uma legião, ela tinha vários demônios. A palavra de Deus diz que ela tinha 7 demônios. E por isso que ela andava naquela vida totalmente errada. E a palavra de Deus diz que Jesus libertou aquela mulher. E a partir de então, aquela mulher passou a seguir a Jesus com dedicação. E ela passou a ajudar Jesus também no ministério que ele estava exercendo na terra. Não só ela, mas outras mulheres também, juntamente com ela, se uniram para ajudar Jesus no seu ministério terreno. Glória a Deus. Então, hoje em dia a gente vê muito preconceito no meio da sociedade com respeito à mulher, ainda hoje, em pleno século XXI. E com respeito a mulher estar fazendo alguma coisa pela obra de Deus na terra. E também alguns cargos, né, que a mulher pode ocupar e que alguns acham que não deve, porque é uma mulher. Mas Jesus não fez acepção. E ele, durante seu ministério terreno, ele teve estas mulheres que ele podia contar com elas para exercer o seu ministério terreno. E elas estiveram com ele. Não o abandonaram. Estiveram com ele até o final. E também foram elas que foram até o sepulcro para levar, prepararam ungüentos para ungir o corpo de Jesus. E foram essas mulheres que viram Jesus ressuscitado antes de qualquer outra pessoa. É um privilégio muito grande saber disso. Que Jesus, ele não faz acepção. Jesus poderia ter se apresentado primeiramente a Pedro. Pedro chegou ali, olhou. Jesus não estava mais no túmulo. Mas ele não se apresentou a Pedro. Ele se apresentou exatamente a Maria Madalena e a outra mulher que estava com ela. Glória a Deus. Jesus quis mostrar no seu ministério terreno que ele valorizava também o ministério da mulher. Que ele sabia que para que esta palavra fosse pregada no mundo todo e a toda criatura, haveria também necessidade das mulheres fazerem isso. Não só as mulheres, mas os homens, os jovens, as crianças. O Senhor disse: ide por todo mundo. Pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então é nossa obrigação, como mulher de Deus, como homem de Deus, como jovem, como criança que conhece a palavra de Deus, pregar esta palavra para aqueles que ainda não conhecem, ajudar aqueles que precisam se fortalecer, aqueles que precisam de ânimo e de coragem para continuar caminhando. Glória a Deus. Então, as mulheres naquele tempo, elas estavam passando por um período de repouso. Estavam tranquilas, despreocupadas. Glória a Deus. Mas no versículo 10, a palavra diz: porque daqui a 1 ano e dias
vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vídima se acabará e a colheita não virá. A pessoa que mais sofre numa casa, numa família, quando há falta de alimento, é a mulher. Ultimamente os homens também estão cozinhando, mas antigamente era a mulher que cozinhava e fazia tudo numa casa. E a mulher sentia mais essa dor, por quê? Por causa dos filhos. Porque quando o filho pedia alimento, ela não tinha o que dar. Ela não ia ter o que dar para aquele filho. Então o Senhor disse, olha, daqui a 1 ano e dias, vireis a ser turbadas. Ó mulheres que estáis tão seguras. Porque a vídima é o que é? A videira. É de onde saem as uvas. É a videira que produz as uvas. Porque a vídima se acabará e a colheita não virá. Que situação terrível que ia acontecer. Como é que aquelas mulheres iam alimentar seus filhos? Como é que elas iam alimentar a sua família? Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso. E a sua palavra diz que ele não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos. Glória a Deus. Tudo que os servos de Deus passam, aqueles que realmente andam na presença de Deus, eles são avisados pelo Senhor. O Senhor os avisa antes de acontecer. Pelo menos comigo é assim. Coisas que o Senhor me avisou que eu iria passar, que iria acontecer na minha vida há mais de 15 anos atrás. E é o período que eu estou vivendo hoje, juntamente com a minha família. É o período que nós começamos a viver desde que meu marido ficou enfermo. E até depois que o Senhor o recolheu. Mas o Senhor não nos deixa enganados, nem confundidos, nem envergonhados. Porque o Deus que servimos, ele é fiel, ele é leal. A sua palavra diz que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Então aquelas mulheres, elas estavam tranquilas, estavam em repouso. Sabe o que é aquela mulher em repouso? Ela não se preocupa em repouso assim na presença de Deus. Estou falando dela repousar, dos afazeres dela, da casa ou de outra qualquer coisa, mas quando elas ficam repousando, sem se preocupar com a obra de Deus, sem se preocupar com as almas que estão perecendo, sem se preocupar em sentir a dor do próximo. É aquelas mulheres que estão vendo o sofrimento do próximo, mas não tem coragem de estender uma mão para socorrer, para ajudar. E às vezes vê a família passando por situação difícil e não se desperta para socorrer. Sabe que existe na casa, existe na família pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas não se preocupam em pregar. Quer dizer, elas ficam em repouso, estão tranquilas. Mas o Senhor disse, olha, porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas. Quer dizer, já era o Senhor trazendo para aquelas mulheres um despertamento. Ó mulheres que estáis tão seguras, daqui a 1 ano e dias, vocês vão ser turbadas.
Porque a mulher, pelo menos quando se trata da própria família, o que acontece com a família, com certeza ela vai sentir, ela vai sofrer. E haveria falta de colheita. Não haveria o alimento para alimentar a família. Então, com certeza, elas iriam ficar turbadas. E o versículo 11 diz assim: tremei, mulheres que estáis em repouso, turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Meu Deus. E o Senhor fala para as mulheres se humilhar na presença dele, devido à situação que viria, devido às lutas que viriam. E nós estamos vivendo em um mundo que nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns anos, daqui a alguns dias. Porque o futuro pertence a Deus. Nós só conseguimos viver esse momento. Mas o que vai acontecer mais tarde, só o Senhor sabe. O que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, só o Senhor sabe. Mas a sua palavra diz. O Senhor diz: levantai-vos, mulheres. Porque a mulher, ela tem capacidade, ela tem condição de se levantar, pregar esta palavra, ajudar aqueles que precisam, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, como está escrito no livro de Provérbios, que fala sobre a mulher virtuosa. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O escritor de Provérbios, ele fala a respeito da mulher virtuosa. E eu admiro muito essa passagem, porque Provérbios 31, que diz assim, glória a Deus, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Em outra tradução diz, ao de finas joias. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda falta. Quer dizer, era uma mulher que trabalhava, que lutava, que batalhava para que nada faltasse a ela, porque se não faltasse a ela, não ia faltar também a sua família. Ela faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa as suas servas. Quer dizer, ela era tão esforçada que ela se levantava de madrugada para dar mantimento à sua casa e tarefa as suas servas. Ela tinha servas, ela tinha pessoas que serviam a ela, mas a casa era administrada por ela. Glória a Deus. Não é porque ela tinha pessoas que faziam o serviço da casa que ela ficava acomodada, que ela não se interessasse pelo bom andamento da casa dela, mas ela procurava participar de tudo e organizar tudo. Glória a Deus. E a palavra continua dizendo, examina uma herdade e adquire-a. Quer dizer que ela era também uma mulher de negócio, ela comprava, ela tinha autoridade para comprar uma herdade, para vender, ela tinha capacidade. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prove e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. O que quer dizer isso? A lâmpada não se apagar de noite é exatamente porque nós, muitas vezes, passamos por
lutas, por provas. Mas nem por isso a nossa lâmpada deve se apagar. Porque a mulher que Salomão descreve aqui, ela era uma mulher cheia de virtudes. Podia acontecer o que acontecesse, que ela estava ali firme, batalhando pela sua casa, pelos seus funcionários, pelo seu marido, pela sua família. Essa mulher não vivia repousando o tempo todo, mas ela era uma mulher batalhadora. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. O que a palavra de Deus diz? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6. A nossa força, ela vem de Deus. É Ele quem nos fortalece. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Quem nos fortalece é o Senhor. Às vezes as pessoas olham para as mulheres e só enxergam que elas são frágeis. E acham que elas não têm capacidade, que elas não têm condição, porque elas são frágeis, elas não têm muita força. Olha, eu tenho visto mulheres hoje em dia fazendo cada coisa que é só Deus mesmo para capacitá-las da maneira como o Senhor tem capacitado. Mulheres que antigamente só cuidavam da casa, só cuidavam dos afazeres, só ficavam ali cuidando do marido, dos filhos. Hoje essas mulheres estudam, essas mulheres trabalham, essas mulheres estão trabalhando de pedreiro, fazendo serviço de pedreiro, que é um dos serviços mais pesados que existe. Elas cuidam de plantação, as mulheres do campo, né? Eu, como nasci no campo também, eu sei muito bem o que é trabalhar numa roça, cuidar de uma roça. Meu pai nos ensinou isso desde que éramos crianças. E as mulheres hoje em dia estão batalhando, elas estão fazendo realmente coisas que as pessoas achavam que elas não tinham capacidade para isso. Mas elas estão provando que elas podem, que elas têm condição. E as mulheres de Deus, muito mais que isso, porque além de nós termos condição, o nosso Deus é aquele que nos capacita cada dia mais, que nos fortalece e que nos ajuda e que nos prepara para enfrentar cada dia de batalha na face dessa terra. Hoje em dia a gente vê mulheres trabalhando em vários tipos de serviço para ganhar o seu pão de cada dia, para cuidar da sua família. E as mulheres de Deus, pela misericórdia do Senhor também, muitas têm se levantado, muitas têm se esforçado, têm se colocado em posição na presença de Deus para fazer a obra de Deus, para cuidar de sua família, de toda a sua casa. A palavra diz assim: prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. A mulher virtuosa, a lâmpada dela não vai se apagar à noite. Sabe o que é a lâmpada se apagar à noite? É quando você mora, principalmente no interior, que não tem energia elétrica, e a gente usava, naquele tempo, lamparina, né? A gente usava lamparina, que era colocado ali o querosene, outros colocavam óleo, alguma outra coisa, e colocavam um pavio e acendia o pavio daquela lamparina, e aquela lamparina iluminava a casa, para a casa não ficar totalmente na escuridão. Mas era tão assim difícil quando acabava o querosene, porque aí a lamparina apagava-se também, e aí era uma dificuldade
Se tivesse uma criança pequena, aquela criança chorasse até que acendesse a lamparina para ver o que tinha acontecido. Era tudo muito difícil. Quando a lamparina se apagava, quando a lâmpada se apagava, é porque faltava o necessário para abastecer aquela lâmpada. E nossa lâmpada também precisa continuar acesa, porque nós estamos aguardando o noivo. Como nos fala a palavra de Deus no Evangelho de Mateus 25 sobre a parábola das 10 virgens. As prudentes levaram as lamparinas com azeite, cheia de azeite, levaram azeite em suas vasilhas, levaram azeite separadamente, reserva de azeite. Mas as loucas não levaram reserva de azeite, elas só levaram azeite nas suas lamparinas. E o que aconteceu? A palavra diz que à meia-noite ouviu-se o grito, aí vem o esposo, aí vem o noivo, todas se despertaram, estavam dormindo, porque todas dormiram, se despertaram para preparar as suas lâmpadas. E as loucas viram que elas não tinham mais azeite. Então elas começaram a pedir para as prudentes, dá um pouco do vosso azeite. Mas as prudentes disseram, não podemos dar porque senão vai faltar para nós. Vá e compre. Então enquanto elas saíram para comprar, as 5 virgens prudentes que estavam preparadas com as suas lâmpadas acesas, porque elas levaram azeite de reserva, glória a Deus. Elas entraram com o noivo para a festa de casamento. E a porta se fechou. Passado algum tempo, chegou as loucas que não tinham levado azeite consigo. E bateram na porta. Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor disse, na verdade vos digo que não vos conheço. Que coisa triste, né? Que coisa triste. É não se preparar para o dia da volta do Senhor. Porque esta festa de casamento significa as bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus. Que nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas. Para que a gente não fique para trás. Mas a palavra diz que a lâmpada daquela mulher, que é a mulher virtuosa, não se apaga de noite. Eu não sei qual é o período que você está vivendo. Eu não sei se você está passando por uma situação de tribulação. Porque à noite, geralmente, é que acontecem as piores coisas na vida do ser humano. É o momento que alguém adoece, é o momento que vem o ladrão, é o momento que o inimigo se levanta, é o momento das grandes tragédias. Mas a palavra de Deus diz que a lâmpada daquela mulher não se apagava de noite. Seja qual for a situação que você estiver vivendo, não deixe a lâmpada se apagar. Não deixe faltar o azeite na sua lamparina. Porque Jesus está para voltar. E quando ele voltar, se não tiver o azeite na sua lamparina ou na sua lâmpada, e se você quiser procurar azeite, ele vai entrar para a festa, vai fechar a porta e você não vai poder entrar. Só vão entrar aquelas que levaram azeite nas suas lâmpadas. Glória a Deus. Estende as mãos ao fuso, as palmas das suas mãos pega na roca, abre a mão ao aflito, ao necessitado, estende as mãos. Ela era uma mulher que ela ainda trabalhava com as mãos. Ela usava as mãos para trabalhar. Com certeza, ela costurava, ela era uma artesã. As mãos dela pegavam no fuso, quer dizer,
fabricava a lã, preparava, da lã ela fazia um casaco, fazia uma blusa, agasalhava toda a família dela, com o trabalho das mãos dela. Glória a Deus. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Glória a Deus. Ela era uma artesã. No versículo 22 diz assim: faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Glória a Deus. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. Glória a Deus. É uma mulher muito sábia. Glória a Deus. Que cada uma de nós possamos ter um pouco dessa mulher. É difícil ter todas as qualidades, todas as virtudes que esta mulher tinha. Mas eu creio que a mulher de Deus, ela pode ter todas essas virtudes se ela quiser. E se ela buscar em Deus, ela consegue ter todas essas virtudes. Ela não vai se tornar aquela mulher que a palavra de Deus nos fala no livro de Isaías 32. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso. Sabe o que é a mulher em repouso? É a mulher que não vê a situação que o marido está enfrentando, a situação que os filhos estão passando. Ela não se preocupa, ela não se esforça para ajudar, para socorrer, para interceder. Ela vê que a casa está caindo, que a situação está cada vez pior, mas ela não tem coragem para sair do seu repouso e procurar uma igreja evangélica onde ela possa ouvir a palavra de Deus e onde os pastores, os obreiros, as mulheres de Deus vão orar por ela e ela vai ser abençoada. Mas prefere ficar repousando. Então a palavra que o Senhor nos fala, nos manda nesta noite é: levantai-vos. E esta palavra não é só para mulher não, é para homem também. Porque o Deus que eu sirvo não faz acepção de pessoas. Tem mulheres acomodadas, mas tem também muitos homens acomodados, despreocupados com a sua casa, com a sua família, e o mundo está aí destruindo tudo, o adversário, o príncipe deste mundo, está destruindo tudo. E se nós, como servos de Deus, não nos despertarmos, nós não vamos conseguir vencer este mundo como Jesus venceu. E estarmos em pé na presença dele no dia glorioso da sua vinda. Então se desperte, você que está acomodada, você que está dormindo, o sono do comodismo, da indiferença para com a palavra de Deus, para com a obra de Deus. Tem mulheres que é assim: se o marido não for na igreja, eu não vou. Ah, se meu marido não for, eu não vou. Se meu marido não fizer, eu também não vou fazer. Meu Deus, como eu detesto isso. Porque cada um vai ter que dar conta de si mesmo a Deus. O homem não vai salvar a esposa não vai salvar também o esposo. Vamos parar com esse negócio. Ah, eu só vou se meu marido for. Se ele não for, eu não vou. Se o marido não vai na igreja, ela não vai. Começa até a caminhar para a casa de Deus, se o marido desanima, ela para também. Gente, não pode ser assim. Se a mulher desanimar, homem, você continue caminhando. Se o marido desanimar, mulher, continua você caminhando, continua você buscando. Porque é um ajudando o outro, é um fortalecendo o outro através da fé. Ah, mas se meu marido não for, não vou. Ele não vai. Por que eu que tenho que ir? Medite nesta palavra. Isaías 32, 11 em diante. Eu não li o capítulo todo. Mas se você ler o capítulo todo,
você vai ver quão difícil será a situação que estas mulheres ainda vão enfrentar. Porque se deixaram levar pelo comodismo. Não estavam preocupadas com a situação. Guarde essa palavra no seu coração e se desperte. Seja uma mulher sábia. Provérbios 14, a palavra de Deus diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, e a tola destrói com as próprias mãos. Sabe o que é a mulher tola? É aquela que está vendo a coisa ficando cada vez pior e não toma nenhuma atitude, deixa as coisas acontecerem. Só falta empurrar o marido para o abismo. Mulheres que são esposas, né, de pastores, de obreiros, elas acham que só o marido tem que ir para a igreja, elas não precisam ir, não. Ah, porque eu tenho filho pequeno, ah, porque eu tenho um filho problemático, ah, porque eu tenho esse filho. Põe a culpa no filho, para com esse negócio, pelo amor de Deus. De não fazer a obra de Deus culpando os filhos. Ah, porque o filho está com a garganta não sei o quê, porque a filha tá com isso, tá com aquilo, então hoje eu não vou para a igreja porque eu tenho que ficar tomando conta, porque o filho tem muita lição para fazer, então eu não posso ir. E deixa o marido sozinho por aí. Vai deixando. Depois não reclama. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e não lance em rosto. Comece a pedir sabedoria para Deus, tá? Peça ao Senhor que te dê sabedoria. Para você cuidar de você mesmo, cuidar da sua fé, cuidar da sua casa, da sua família, cuidar do seu casamento. Esteja atenta. Meu Deus do céu, esteja mais atenta. Vigia mais. Ore mais. Fale menos e ore mais. Tem muita mulher que fala, o marido fica até cansado de tanto que ela fala, mas na hora de orar é uma negação, não consegue falar com Deus. Ora um pouquinho já dorme, ora um pouquinho já não tem mais força para orar. Mas que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha compaixão, que você se levante como mulher de Deus. E você, como homem de Deus, se levante também em oração, clame a Deus. Porque a situação do mundo em que vivemos, nós não podemos esperar que vai se tornar um mar de rosas, não. De jeito nenhum. Nós temos que nos preparar, porque só o Senhor sabe o que ainda vai acontecer na face dessa terra. Só Ele sabe. Então se prepare. Busque o Senhor. Clame a Ele pelas madrugadas, clame a Ele durante o dia. Não desperdice seu tempo com coisas que não edificam. Mas busque o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Guarda esta palavra no seu coração. Com certeza você vai entender que o Senhor só quer o nosso bem. Ele só quer nos abençoar cada vez mais. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte para que Ele possa fazer a parte dele. Deus não trabalha sozinho. Ele pode trabalhar sozinho, mas Ele prefere contar com o ser humano. Ele conta com seus anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, mas Ele conta aqui na terra, principalmente com o ser humano. Que Deus te abençoe. Sabe por que eu falo para você? Para você se levantar,
Porque todas as vezes que o Senhor se dirigiu aos seus servos, os profetas, Ele mandou que eles se levantassem. O Senhor não fala com ninguém quando está desapercebido ou quando está distraído com as coisas deste mundo, mas Ele fala com aquele que se levanta e se coloca em posição para ouvir o que Ele quer falar. Por isso que a palavra diz lá no livro do Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então se levante, se desperte. Não deixe a coisa acontecer para depois você orar. Ore antes que aconteça. Porque o Senhor nos revela o que vai acontecer no futuro. Sabe por quê? Para a gente orar. Porque é através da oração que o Senhor vai nos dar livramento, é que o Senhor vai nos dar forças para nós resistirmos às provações, às batalhas que nós vamos ter que enfrentar. É através da oração que Ele vai estar nos preparando para passar por tudo que ainda teremos que passar nessa terra. Por isso é que Ele nos avisa antes. Ele não nos revela as coisas que vão acontecer para a gente se achar melhor do que os outros. Ou para a gente ficar dizendo, Deus me falou, Deus me falou. Deus falou para a gente se preparar. Então se prepare. E não fique pensando que esse mundo é um mar de rosas, porque não é. Então se prepare, porque a tendência do mundo em que vivemos é se tornar cada vez pior. Então se prepare. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus nos chamou para servir. Deus chamou as mulheres para servi-lo. O Senhor chamou as mulheres para servi-lo. E Ele ordenou aos discípulos e ordenou também às mulheres: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos daqui a pouco estar orando. O chá já esfriou, mas nós vamos daqui a pouco estar orando por todos vocês. Vocês que precisam de uma oração especial, você pode colocar no nosso WhatsApp e depois nós vamos transmitir para os cadernos de oração. E você que desejar se inscrever no nosso canal no YouTube, eu peço que vocês encarecidamente se inscrevam no nosso canal no YouTube. Sala de Oração Missionária Lenise, estamos todas as madrugadas a partir das 0h. E você pode entrar, pode meditar na palavra junto comigo, pode orar junto comigo e podemos orar por todos aqueles que precisam da nossa oração. Glória a Deus, porque eu não oro sozinha, não. Eu gosto de orar junto com todos vocês que estão comigo até esta madrugada. Até de madrugada. Glória a Deus. Eu gosto demais. Vigília. Quando falo em vigília, para passar uma noite de vigília, olha, é comigo mesmo. Mas eu gosto de orar. Eu não gosto dessas vigílias cansativas. Sabe essas vigílias cansativas? Que faz uma oração e depois é só... E fica todo mundo ali só falando, ou então alguns só louvam ao Senhor e não oram. Eu creio que tem que ser cada coisa no seu tempo. Oração, a palavra, meditação na palavra, louvor e adoração, testemunhos. Tudo nós temos que encaixar tudo num culto de vigília. E tudo aquilo que às vezes nós não conseguimos receber durante um culto comum, porque os nossos cultos têm horário para começar e horário para terminar, devido ao respeito que temos que ter pelos nossos irmãos que trabalham, que moram longe, que às vezes não têm condição própria para ir para a igreja.
Então nós não podemos prolongar, passar do horário devido à situação de cada um. Mas quando alguém vai para um culto de vigília, ele já vai preparado porque ele sabe que vai passar uma noite em oração. Então é mais fácil, você ter um pouco mais de tempo, né, para estar orando, para estar ali buscando a presença do Senhor. Mas você pode se inscrever no nosso canal, convide pessoas para se inscrever também. E assim o Senhor vai nos ajudar a alcançar mais vidas, para a honra e glória do nome do Senhor, e você também vai estar fazendo parte da recompensa que com certeza o Senhor vai dar. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça também, você que pode nos ajudar nessa transmissão e também nos ajudar a ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda. Você pode também estar usando a nossa chave Pix, que você encontra aí na descrição do vídeo. Você pode usar a chave Pix, o QR Code e pode usar também o Superchat. E você nos ajudando a levar esta palavra, eu tenho certeza que o Senhor também vai te ajudar e que você vai conseguir alcançar e realizar os seus sonhos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar então. A Rosimeire pede oração para a sua família. A Rosimeire. A Patrícia Lara pede oração pela vida dela e pro seu esposo Michel. E ela pede uma palavra. A Rosimeire, oração por ela e pela família. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos estar orando daqui a pouco, não durmam. A outra é Patrícia? É, Patrícia Lara. Patrícia Lara. Oração. Seu esposo Michel. Do seu esposo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos estar orando. Ela pede uma palavra? Pede. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Romanos 6:12. Leia Romanos 6. E procure não deixar o pecado reinar na sua vida. Tá? A palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se sujeite a Deus, se sujeite à palavra de Deus e resista ao adversário. Não faça a vontade do adversário. Resistir é não ceder à vontade do inimigo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele fica tentando a pessoa, né? Para ver se a pessoa faz a vontade dele. Para ele poder destruir aquela pessoa. Então a palavra diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Romanos capítulo 6. Leia Romanos capítulo 6. O versículo que saiu para você é o versículo 12. Mas leia Romanos 6 e você vai entender melhor. Elizabeth. Érica Lima, que é do Rio de Janeiro, ela pede oração por José Luiz e uma palavra. Érica, que Deus te abençoe, Érica. Vamos estar orando. Está orando daqui a pouquinho. Se preparem para a oração. E vamos crer na vitória que com certeza o Senhor já preparou para cada um de nós nessa noite. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Leia Filipenses 4, Érica. E o Senhor vai falar mais alto ao seu coração. Mas seja aquela pessoa sábia, aquela pessoa que procura lidar com cada situação, agindo com lealdade, agindo de acordo com a palavra de Deus.
para que todos saibam que você é uma serva de Deus, que anda na presença de Deus. Filipenses 4. O Yuri, ele pede oração por sua família e pede uma palavra. Deus te abençoe, Yuri, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos orando por toda a sua família. Louvado seja Deus. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É o Salmo 23, o versículo 2 que saiu para você. Mas leia o Salmo 23, ore em cima desse salmo. E tenha certeza de que o Senhor, Ele pode te conceder todas essas bênçãos que se encontram no Salmo de número 23. Creia que o Senhor pode fazer tudo isso que o salmista fala através dessa palavra. Glória a Deus. Salmo 23, Yuri. Ana Marcela pede oração para Paulo Sérgio. Ana Marcela. Júnior Costa pede oração para sua vida, vida dos seus filhos. Júlio. Júnior. É Júnior, né? Que tem Júlio e tem Júnior, né? Júnior. Júnior Costa. Glória a Deus. Vamos estar orando daqui a pouco. Se preparem para a oração. A Érica é do Rio de Janeiro? Isso. A Débora Mico, ela pede oração para a vida de Laura e da Alicia e do Edson. E também oração para a sua vida e pede uma palavra. A Débora. Glória a Deus. Vamos ler aqui. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 15. Leia a primeira carta de João, capítulo 4, e o Senhor vai falar ao seu coração. Viu, Débora? Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Amém? Glória a Deus. A Beth, sua sobrinha, Deus te abençoe, Beth. Um abraço. ela pediu oração para ela, que ela está sentindo assim, com uma angústia no coração, com vontade só de chorar e desânimo de tudo. Tá repreendido isso, viu, Beth? Tá repreendido em nome de Jesus. Creia que o nosso Deus é poderoso. O Espírito Santo é o nosso consolador. Quando você se sentir assim, dobre o seu joelho num lugar secreto e clame ao Senhor e peça que o Espírito Santo venha te confortar, te consolar, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos consola, é aquele que tira toda a angústia do nosso coração. O salmista, ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Ele ouviu, o Senhor ouviu o clamor quando o salmista estava angustiado. E ele pode também nos ouvir. Qualquer momento que nos sentimos angustiados, tristes e abatidos, podemos nos dirigir ao nosso Deus, porque Ele é poderoso para nos libertar de toda angústia. Glória a Deus. A Cleide Matias, ela pede oração por sua família e saúde. Vamos estar orando, Cleide. Vamos crer na vitória que o Senhor já determinou para nós nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Maria Aparecida, ela pede oração pela sua vida, pela sua família, filhos, netos, netas e pede uma palavra. Oração. A Beth pediu palavra não, né? É Maria Aparecida. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35. Leia Lucas
capítulo 1. Viu, Maria Aparecida? E tenha certeza de que o Senhor vai falar ao seu coração. A Mansa Santos, ela pede oração para uma menina chamada Ágata, libertação. Mansa. Oração. Ágata. Vamos estar orando daqui a pouco. Louvado seja Deus. Júnior Costa, ele está pedindo oração para todas as áreas da sua vida, para os seus filhos e pede uma palavra. O Júnior? Uhum. Pedi e dá-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. É para pedir, Júnior, é para pedir mesmo pela sua família. Você pode estar pedindo que Deus ele vai abrir as portas, ele vai estender a mão, vai te abençoar e vai abençoar a sua casa e a sua família. Só que não pode desanimar, não. Tem que continuar buscando. Se você já está orando pela sua casa, pela sua família, continue orando e continue batendo, porque o Senhor vai abrir as portas e vai te dar vitória. Ana Paula Ferreira, ela pede oração para todas as áreas de sua vida e pede uma palavra. Ana Paula. Vamos tirar a palavra para ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Mateus 16, 19. Viu, Ana Paula? O Senhor te dará as chaves do reino dos céus. Que coisa, hein? Palavra maravilhosa. Leia Mateus 16 e você vai entender melhor o que o Senhor está falando. Mas ele promete te dar as chaves do reino dos céus. Sabe o que é isso? Autoridade que o Senhor quer te dar. Autoridade para você abrir e fechar. Como Elias orou e o Senhor fechou os céus. Durante 3 anos e 6 meses não choveu em Israel. Depois ele orou de novo para que o Senhor mandasse chuva. E o Senhor mandou chuva. Oração de autoridade é quando nós temos a chave nas nossas mãos, que é a oração. Mas o Senhor quer nos dar autoridade para abrir e fechar. Se nós orarmos, o Senhor vai fazer. E se nós entendermos que aquela situação é só o Senhor quem pode resolver, nós temos que orar para que Ele resolva. Seja o que for e seja onde for. O nosso Deus trabalha conforme a nossa oração. Amém? Mateus capítulo 16. Ana Paula. Uma palavra para Rita. Deus te abençoe, Rita. Um abraço. Vamos tirar a palavra para Rita. Nosso Deus é maravilhoso. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. É o Salmo 119, Rita. E o versículo 163 que saiu para você. Mas leia o Salmo 119 todo. E o Senhor vai falar mais alto ao seu coração. A palavra de Deus diz, o salmista dizendo, abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. A lei do Senhor é o que? A palavra de Deus, né? Então, leia o Salmo 119. Glória a Deus. Nós vamos estar orando. Você pode colocar seu copo com água, sua peça de roupa, seu currículo, você que está desempregado, você que precisa de um socorro da parte de Deus, coloque tudo diante do Senhor
e creia que o Deus que servimos, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de maravilhas, mas não fique longe de Deus, não fique longe da casa de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Vá buscar a presença do Senhor, vá meditar na palavra. Leia a palavra de Deus, medita nela. Ore ao Senhor. Se desperte. A ordem do Senhor para nós nessa noite é para nos despertar. Ele quer que a gente se levante. Se levantar, o que quer dizer? Se desperte. Ninguém vai se levantar deitado, né? Quando o Senhor fala se levanta, é porque tem que levantar. Chega de ficar acomodado, chega de ficar prostrado. Para que o Senhor possa fazer o que Ele tem para fazer na nossa vida, a gente precisa se levantar. A gente precisa se colocar de pé, precisamos nos colocar em pé na presença dEle. Em pé, espiritualmente falando. Porque tem muita gente que está em pé, mas está dormindo. Glória a Deus, espiritualmente estão dormindo. Aí o Senhor quer que a gente se levante. Então se levante pela sua casa, se levante pela sua família, se levante pela obra de Deus na face da terra, se levante para pregar a palavra do Senhor e tenha certeza de que o Senhor é aquele que vai dar vitória, aquele que vai abençoar, vai guardar e vai livrar. Uma palavra, Alexandre Barbosa pede uma palavra e depois dele Alexandre Barbosa, que Deus te abençoe, Alexandre. Temos homens e mulheres conosco nesta noite, glória a Deus. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Amém, Alexandre? Tá? É só orar. E o Senhor promete dar saúde. Mateus 8, versículo 7, mas leia Mateus capítulo 8. O Senhor é aquele que dá saúde para a gente. É aquele que nos dá saúde física, saúde mental, saúde espiritual, psicológica, emocional, sabe? As pessoas ultimamente, elas estão muito abaladas no emocional, devido a tantas coisas horríveis que têm acontecido. Tem coisas que a gente nem deve assistir, nem deve ficar ouvindo, porque nos abala, né? Abala o nosso emocional, o nosso psicológico. Então a gente tem que ouvir, procurar ouvir e ver coisas que edificam, coisas que vão nos edificar, coisas que vão nos manter cada dia mais na presença de Deus. Glória a Deus, vamos orar então? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Missionária Lenise, ore comigo. Ore comigo não. Tem que orar comigo sim, no finalzinho, né? Mas, sala de oração, Missionária Lenise. Eu falo para pronunciar assim bem forte, Lenise. Aí vocês vão me encontrar no YouTube e o Senhor vai estar nos abençoando cada dia para a honra e glória do seu nome. E você que desejar nos ajudar nas despesas que temos com a transmissão, é só você fazer, como eu já disse, através da chave Pix, através do QR Code do Superchat. Quem vai te recompensar é o Senhor, porque todas as madrugadas estou eu aqui orando, depois que vocês vão dormir, daqui a pouco, eu também vou descansar um pouco, mas na hora certa o Senhor me acorda para que eu esteja intercedendo. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te agradeço por mais uma vez estarmos reunidos na tua presença. Eu aqui nesta sala de oração e os teus servos aonde quer que estiverem. Que o Senhor visite agora cada um. Que o Senhor toque agora na raiz da doença, destrua pelo teu poder o mal. Acalma, meu Pai, o coração que está inquieto, que está perturbado, que está sem saber o que fazer.
Meu Deus, coloco nas tuas mãos. Que a tua paz reine, meu Pai, no coração desta pessoa. Deus eterno, tira toda esta angústia, tira toda essa tristeza, tira toda esta dor na alma. Senhor, só o Senhor pode tocar na nossa alma e só o Senhor pode tirar a dor da alma. Eu coloco nas tuas mãos e peço que o Senhor faça isso. Que o Senhor liberte este irmão, esta irmã, este jovem, esta criança. Meu Deus, libera agora, meu Pai, tudo que está retido no mundo espiritual em favor desta pessoa, meu Pai, coloco nas tuas mãos. Te peço a cura, te peço o milagre. Que as portas se abram, que as janelas do céu se abram sobre esta pessoa. Que a bênção e a vitória esteja, meu Pai, sobre a vida de cada um. Eu clamo, meu Pai, pelo teu socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Dai vitória à tua igreja, dai vitória ao teu povo na face de toda a terra, a cada um dos irmãos, as irmãs, os jovens, as crianças, os adolescentes, meu Pai. Toma em tuas mãos. Dai livramento, Pai, dai proteção para os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças. Abençoa, meu Pai, cada lar, cada família aqui representados. Eu oro também pelo povo ali na faixa de Gaza, eu oro pelo povo ali de Israel, eu clamo a Ti, pelo povo ali da Ucrânia, por todos aqueles que estão sofrendo com a guerra. Eu oro pelo Brasil, Senhor. Eu clamo a Ti pelo Brasil, juntamente com os Teus servos. Eu peço que o Senhor venha fazer uma grande obra nesta nação, nesse estado, nesta cidade, bairro onde moramos. Eu oro pelas nossas autoridades constituídas, Senhor. Que eles entendam que eles foram constituídos por Ti para ajudar esta nação, para ajudar os menos favorecidos. E não apenas para se colocar no poder. Meu Deus, porque todo o poder pertence a Ti. Por isso manifesta-te, ó Deus, nesta nação. Faz que todos vejam que só o Senhor é Deus. Faz que todos vejam que é de Ti que vem o socorro para o Teu povo, para a Tua igreja, e que o Senhor é Deus de justiça. Faça justiça nesta nação, Senhor. Que haja justiça social. Que haja justiça, meu Pai, nesse país. Em nome de Jesus, eu coloco tudo em Tuas mãos. E peço a Tua bênção, o Teu livramento, a Tua proteção para os nossos irmãos que estão trabalhando agora no período da noite. Estão trabalhando porque precisam, meu Pai, levar o alimento para os seus familiares. Deus eterno, abençoa eles e livra eles de todo mal. Guarda e proteja cada um, Senhor, que trabalha em serviços perigosos. Meu Deus, acampa Teus anjos de livramento, de proteção ao redor de cada um. Livra de todo mal. Aqueles que trabalham dirigindo, meu Pai. Dá livramento, meu Pai, dos acidentes, dos homens sanguinários e violentos, dos homens malignos. Meu Deus, destrói toda cilada, todo laço do inimigo. Guarde e proteja para o nosso lar, a nossa família. Tua palavra diz que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor nos cobrirá com as Suas penas e debaixo das Tuas asas estaremos seguros, porque a Tua verdade é escudo e broquel. Oh Deus, opera com Teu poder. Manifesta-te, oh Deus, com a Tua mão forte e poderosa sobre esta nação. Toma as autoridades constituídas desta nação em Tuas mãos. Peleja, meu Pai, pelo órfão, pela viúva, por aqueles, meu Pai, que não tem ninguém com quem possa contar. Pai eterno, aqueles que vivem nas ruas da cidade ao relento, que vivem embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de marquises. Meu Deus, estende as Tuas mãos sobre eles. E tenha misericórdia de cada um, Senhor. E envia socorro do céu e socorro da terra, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa vitória, Pai, a nossa força está em Ti. É o Senhor quem nos fortalece.
Venha, Senhor, nos fortalecer com teu poder nesta noite. E fortalecer a todos, meu Pai, que estão fracos na fé, que precisam da tua graça, que precisam do teu poder, que necessitam da tua misericórdia. Abre as portas que estiverem fechadas. Que a tua palavra possa chegar aos confins da terra, Senhor. Abre as portas, meu Pai, onde quer que chegar a minha voz e a minha imagem, que chegue também a tua presença, a tua grande salvação. Que as portas se abram, as barreiras e muralhas caiam por terra e todo este povo possa ver a tua glória se manifestar, o teu poder se manifestar e o adversário da nossa alma ser derrotado pelo teu poder, para a honra e glória do teu nome. Eu entrego a ti, Senhor, a minha vida, a vida de cada um dos meus familiares. Eu coloco nas tuas mãos as minhas filhas, que eu digo que são nossas, os meus netos, que eu digo que também são teus filhos, a minha bisneta, que também é tua filha, a mãe dela e toda a família, Senhor. E também meu genro. Todos são teus filhos. Todas as minhas irmãs e irmãos, todos os meus cunhados, meu Deus e meu Pai, meu Salvador, todos são teus filhos. Toma conta de cada um. Traga aqueles que ainda não estão na tua presença. Traga-os para ti, Senhor. Aqueles que se afastaram, Senhor, traga-os de volta, porque eles são teus. Então manifesta, Pai, o teu poder na vida de cada um. Eu te suplico, Pai, por cada pessoa que está comigo desde 2020. E aqueles que entraram depois, e aqueles que estão entrando hoje pela primeira vez, participando, e que vão participar mais tarde. Que a bênção de Abraão, que eu creio que está sobre a minha vida, a minha casa e a minha família, que esteja também sobre todos aqueles que estão orando juntamente comigo nesse momento. Eu entrego a ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que todo poder te pertence. Manifesta na Yassubianda Labaxai o teu poder, tua cura, Pai, teu milagre. Visita os hospitais, visita, meu Pai, as equipes médicas, as equipes de enfermagem. Toma nas tuas mãos os hospitalizados. Visita também as cadeias públicas, estaduais e federais. Tem misericórdia daqueles que também estão vivendo presos, meu Pai, porque eles não têm condição de viver com a sociedade. Meu Deus, todo o poder pertence a ti. Liberta-os. Liberta-os do espírito de loucura. Liberta-os, ó Deus, de toda obra maligna. Tem misericórdia. Estende as tuas mãos e faça a obra. Pelo poder do teu sangue. Para a honra e glória do teu nome, eu te peço. E eu te agradeço. É no nome de Jesus Cristo. E é para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que o Senhor te conceda uma noite de sono, um resto de noite de sono reparador. E um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, operando Ele, salve, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja e fiquem na paz do Senhor Jesus.